Já pensou você na região das montanhas do Espírito Santo, respirando aquele ar puro, na casa, à vontade e, ao mesmo tempo, conectado com todo mundo? Esse é o cenário do nosso convidado, o Alan Furtado dos Passos, que cursou no CET Vasco Coutinho o curso de Informática e que hoje vem contar a sua história aqui para gente. Eu sou o Gili Arzuki e está no ar o podcast Formei no CET. Histórias de quem já passou pelo CET Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no CET. O Alan, ele é proprietário da Kernel System, empresa de tecnologia, claro, né, na área de informática. E passou pelo nosso Vasco Coutinho aqui já há algum tempo. E essa história que a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Ei, Alan, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, obrigado. Alan, conta um pouco da sua trajetória aqui no Vasco Coutinho. Não é de agora, né? Já tem um tempinho que você passou por aqui, mas as lembranças ficam. Ah, com certeza, grandes lembranças. Eu fui, se eu não me engano, a terceira turma, tá? Isso foi em 2008 e 2009. Já tem bastante tempo, ficando velho. mas assim, eu saí do ensino médio, né? E conheci o CET através de amigos, de mídia, na época, né? Televisão e tudo mais. A gente não tinha tanto acesso a telefone e internet como tem hoje, né? Antes era pior. E me inscrevi, passei, e foi assim um grandíssimo aprendizado, muitas amizades, vivência, experiência, os professores que eu carrego como amigo até hoje. Como é que foi esse processo de falar assim, não, eu quero a minha empresa e eu vou nesse campo, nesse sentido? Então, até bem interessante essa história, porque eu sempre quis, na verdade, ter a minha empresa, mas não tinha muita condição, né? Vim de família muito, muito humilde e eu tinha que trabalhar para pagar as contas, né? Então não tinha muita condição de investimento, né? Para guardar uma empresa dar certo, enfim, né? A dificuldade que a gente sabe que é empreender no nosso país. Então eu era muito novo, eu trabalhava já, tá, como técnico em informática, eu tinha feito curso de montagem e manutenção de computadores, já tinha feito cursos para mexer com o sistema operacional, né? Cursinho básico. E aí eu trabalhava numa associação filantrópica, dando aula de informática básica para a comunidade, né, ali na região da Barra do Jucu, Terra Vermelha e tal. E aí, quando eu entrei no curso, e essa associação filantrópica, ela era ligada a uma grande empresa. Né, essa grande empresa que sustentava e que investia nessa associação. E eu descobri o curso e a fama do curso já na época já era muito boa, né, de que tinha um ensino muito bom. Então eu entrei na escola técnica exatamente seguindo o caminho após o ensino médio, né? O pessoal de TI vendo o meu trabalho lá na associação dando aula, ampliando a associação para dar curso de montagem e manutenção de computadores, para o pessoal da comunidade, né, mais humilde, para trabalhar não só aquele curso básico, mas já um curso profissionalizante praticamente, né? Sim. Então eles me convidaram para trabalhar no setor de tecnologia da empresa, né? Uma grande empresa do ramo de metalurgia, e através do curso me abriu essa porta. Fui para essa empresa como técnico, consertando o computador, fazendo atendimento ao usuário, e lá dentro eu conheci, durante a implantação, um sistema, né, chamado TOTUS, sistema da TOTUS, que chama RM, e comecei a participar da implantação desse sistema na empresa, né? E coloquei alguém no meu lugar lá na associação, né? Continuei atuando, ajudando de todas as formas possíveis, fazendo esse trabalho mais como amigo da instituição, né? E funcionário da empresa. Venho trabalhando há muitos anos com esse sistema. Chegou um determinado momento, agora, durante a pandemia, não é muito antiga, minha empresa é recente, inclusive. Desde então, trabalhei em grandes empresas, saí de lá, fui para outras grandes empresas. E depois de alguns anos, já bastante experiente, já certificado pela própria fabricante de software, eu decidi, aí, durante a pandemia, abrir minha própria empresa e atender os clientes, né? Já com uma estrutura melhor, já formado na universidade, já pós-graduado, já uma situação um pouco melhor, né?
Então, a partir daí, eu fui abrir a minha empresa e me lembrei dos tempos do CET. Pensei, cara, vou utilizar o mesmo nome do projeto. Foi o projeto de conclusão de curso na época. E coloquei o nome da empresa de kernel. Na época, essa ideia do professor, né, de formar uma empresa fictícia e a gente criar um projeto de tecnologia, naquela época, nós criamos um projeto. E esse projeto era um portal, olha só, em 2009, era um portal, um site, um portal de vendas online. E a nossa ideia principal era focar na Glória, no setor de vestuário, né? Entendi, o polo de moda. Da Glória, exato. E a ideia seria o seguinte, seria um portal único, onde a gente iria até os lojistas na Glória, venderia para eles pacotes, como se fosse assim, bronze, prata e ouro. Né? Quem contratasse o pacote ouro teria mais visibilidade dentro da plataforma. Sim. E a plataforma iria trabalhar o marketing para que as pessoas pudessem comprar as roupas tudo online e entregaria, a gente trabalharia um trabalho de logística para fazer entregas dentro aqui do estado do Espírito Santo e também para fora do estado. Ou seja, ampliando não só a venda local das lojas, mas também colocando isso na internet. Cara, isso em 2009 era muito pequenininho. Não tinha Mercado Livre, não tinha Shopee, não tinha... Cara, sabe, esses portais hoje, OLX, não tinha nada disso, era muito embrionário ainda. Então a nossa ideia era fazer isso. Na época eu busquei investidores, só que para a gente contratar desenvolvedor na época, onde o mercado também ainda era muito pequeno, isso ia ficar muito caro. Então os investidores na época a gente não conseguiu, na verdade, o investimento necessário para abrir essa empresa e dar prosseguimento a essa ideia. Agora, Alan, você hoje, né, algum tempo depois, a sua empresa surgiu aí mais fortemente durante a pandemia, 10 anos, mais de 10 anos já, você não parou de estudar a partir do Vasco Coutinho, né? Foi o ponto de partida. Sim, na verdade, o Vasco Coutinho foi assim, o grande catalisador de mudança assim, na minha vida, porque ali... Te deu rumo, né? Exato. Eu posso dizer que deu rumo, sim. Por quê? Porque ele abriu o leque de opções. Porque até então, a gente começa a mexer com informática, o natural é você mexer com computador, né? Montar um computador para game, para alguma coisa mais no sentido de diversão. Quando eu entrei no Vasco Coutinho, e aí eu trabalhava como técnico, né? Aquela coisa toda, instalar programa, formatar computador, consertar, trocar placa. Quando eu entrei no Vasco Coutinho, que eu me encontrei com professores que vêm do mercado, que não são somente professores, eles têm, muitos na época tinham assim, funções importantíssimas em empresas grandes, né? Então assim, veio um leque de falar, cara, olha só, você tem a área de desenvolvimento, você tem a área de infraestrutura, você tem a área de banco de dados, você tem a área de designer. E se a gente for olhar um quadro, Alan, de 10 anos atrás, todos esses setores estavam ainda com uma carência aí no desenvolvimento muito acelerado, pelo menos tendo a necessidade, né? Exatamente. Na época, já existia uma demanda enorme de profissionais para a área, é uma área que paga muito bem, e hoje isso continua. E eu estou para dizer para você que hoje está melhor do que na época ainda. Quais são as áreas dentro da informática que estão com uma demanda, com uma oferta maior, precisando de mão de obra? E quais são os principais desafios e as dicas para quem é aluno do curso de informática hoje? Vamos lá. A primeira coisa, cara, que eu tenho a dizer é o seguinte: o mercado hoje de tecnologia é um mercado global. Você hoje... é muito importante que o aluno, né, que vai entrar agora para estudar, que está começando a carreira ou que está dando continuidade no CET, que ele entenda que ele precisa ter um foco, em primeiro lugar. O foco em que ramo? A tecnologia é muito diversificada. Hoje, eu vou citar as áreas com maior demanda de profissionais e com maior, e consequentemente também, com maior nível de pagamento, de salários e tal. Manda pra gente aí o top 3, o pódio. Top 3, vamos lá.
desenvolvedor, tá? E aí esse desenvolvedor a gente pode separar ele em desenvolvedor web, desenvolvedor de aplicativos para Android, para o iOS da Apple, ok? A gente pode colocar a área de banco de dados, que é outra área também com muita vaga, muita demanda de mão de obra, tá? Inclusive, e eu vou colocar em terceiro lugar, junto com essas duas que eu falei primeiro, eu vou colocar o inglês, tá? Hoje, o inglês, você pode trabalhar do Brasil ou pode sair do Brasil para trabalhar, por exemplo, para empresas no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, na Europa. Então, assim, inclusive recebendo em dólar, recebendo em euro, em franco suíço, enfim. Hoje é um mercado global. Então, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, existem diversas oportunidades. Diversos países hoje, né, só na Europa mais de 30 países, estão lançando uma modalidade de visto chamado visto para nômades digitais. O que é isso? São profissionais que trabalham de qualquer lugar do mundo, porque trabalham com tecnologia, trabalham remoto. Mais de 30 países já liberaram esse visto, é um visto muito novo. Então, para quem tem esse sonho também de ter uma vida mais nômade, de conhecer países, então é uma dica muito legal também para quem sonha em ter essa vida mais internacional. Então, é um ramo maravilhoso, tecnologia é um ramo incrível, demanda o esforço, o estudo, não é fácil, mas a área de desenvolvimento, hoje, você consegue em 1 ano, 2 anos, estar pronto para o mercado de trabalho. É uma área que não demanda muito tempo de preparação. Isso também é muito legal. Faz toda a diferença, né? Principalmente quem não tem tanto tempo e quer entrar no mercado, né? Para essa formação. Formei no CET. Eu me lembro. Falando do Vasco Coutinho, que memórias você tem do período que você passou no colégio? E uma coisa que eu guardo assim como muito, muito legal na época é que a gente tinha um laboratório muito bom, assim, sabe? Até para a época, computadores de altíssima qualidade, da Dell, com especificação muito legal. A gente tinha uma estrutura muito boa, né? O contato com os professores era excelente, inclusive com o coordenador do curso, com a diretoria, toda a equipe era muito, muito acessível, sabe, Guilherme? Era muito acessível, a gente tinha a facilidade de se sentir em casa com todo mundo. Qualquer dificuldade que a gente tinha, a gente conseguia conversar, sabe? Não era um mar de rosas, claro, né? Tinha problemas, tinha dificuldade, tinha que estudar muito. Eu me lembro de episódios onde eu chegava em casa, na época pegava ônibus, né? Não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Pegava ônibus, chegava em casa às 11 horas da noite, 11h30 da noite, e sentava no computador até 3, 4 da manhã para desenvolver, para desenvolver código, né? Então, para acordar 6 horas no outro dia para trabalhar. Então, assim, não é um caminho fácil, né? Tudo na vida é lutado, né? Exato. Mas o fruto, o retorno disso é maravilhoso, entendeu? E é um mercado que só fica parado quem quer. É um mercado excepcional, paga muito bem. Então, assim, para a garotada aí mais nova, né? Eu entrei no CET, novo ainda, né? Então, independente se é jovem, se é mais velho também, eu acho que é uma oportunidade para qualquer pessoa que tem vontade de aprender e de crescer. O Vasco Coutinho é uma porta de entrada maravilhosa para isso, sabe? Amado mestre. Alan, o Amado Mestre é o momento que o nosso convidado sempre destaca um professor, né, entre tantos importantes que colaboraram nesse processo de aprendizagem, destaca um professor que, de alguma maneira, tenha participado de uma maneira mais efetiva nesse seu processo de conhecimento, que você guarda essa memória. Professor Alisson Frizeira. Alisson, sim. O Alisson, eu acho que ele ainda está no CET até hoje. Tá? Está sim. Tá, né? Ele é um cara maravilhoso, um ser humano incrível. Inclusive, depois que eu saí, me formei no CET, ele inclusive me convidou para trabalhar na empresa que ele trabalhava. Então, assim, participou ativamente da minha carreira após o CET, né? Eu acho que ele não trabalha mais nessa empresa, não sei.
mas ele trabalhava nessa empresa na época e uma grande empresa nacional, e ele me ajudou nesse sentido. Foi um professor incrível, um ser humano incrível, um cara que eu respeito e admiro até hoje. E tem a última. A gente está fazendo essa gravação de maneira remota, porque, como eu disse na abertura do programa, você escolheu viver, você e sua família, na belíssima região montanhosa do Espírito Santo. Então, a partir daí, você se conecta com todo mundo, é isso? Exatamente. Eu moro num sítio, no meio do mato. Eu tive que instalar um poste para conseguir botar uma antena para ter internet. Tendo internet, a gente trabalha em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu optei por morar nessa região exatamente pela qualidade de vida, por não ter trânsito, por não ter dor de cabeça. E minha filha também cresce no meio da natureza, a gente tem animais em casa, né? Galinha, codorna, pato. Quem mora na roça sabe como é, né? Vidinha de roça, mas eu trabalho na sala, no meu escritório dentro de casa. Né? Então, a qualidade de vida também é maravilhosa, né? Você viver num lugar tão lindo, né? Você está conectado com a tecnologia, conectado com o mundo, ao mesmo tempo conectado com a natureza. Sem dúvida. Inclusive, eu venho conversando com a minha esposa, né? A gente vem fazendo planos até de passar uma temporada fora também, ficar um tempo na Europa, um tempo nos Estados Unidos. A gente trabalhando daqui, eu trabalhando de qualquer lugar do mundo, né? Para qualquer lugar base do mundo, aqui, né? Qualquer lugar do mundo a gente consegue ir, né? Então a gente tem essa liberdade. No momento eu estou até no Rio de Janeiro, né? Estou aqui visitando a minha família. Então, assim, são grandes as vantagens, né? Dessa área nossa, sim, de ser um nômade digital. E a gente chama isso de liberdade geográfica. A gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, ter essa liberdade. Isso é muito legal. Muito bom, muito bem. A gente vai encerrando aqui o nosso interestadual e um pouco de nômade também, podcast por meio do CET. Agradecendo a sua presença, Alan, pedindo que você deixe os seus contatos, quem quiser mais informações, saber um pouco mais da sua empresa, de você. Como é que acha você nas redes sociais? Legal. Obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra poder falar do CET, uma grande lembrança que eu tenho comigo e faz parte da minha história, né? Bom, vou falar o meu site, né? kernels.com.br. E no LinkedIn, né? Eu não trabalho diretamente nas redes sociais, sim, porque o meu público-alvo não está no Instagram, né? No Facebook. Meu público-alvo está lá no LinkedIn, que são as empresas, né? E o meu site, que é o kernels.com.br, kernel com K, né? KERNELS. Exato. .com.br. E o LinkedIn, exatamente, seu nome, é isso? Exatamente. Alan Furtado do Espaço. Beleza. Alan, obrigado, viu? Eu que agradeço. O Formei no CET fica por aqui. Segue a gente lá no Instagram, Formei no CET, e sabe quem são os próximos convidados. Lá também você pode sugerir entrevistas e acompanhar os links para as nossas outras redes sociais e também os agregadores de podcast. Toda terça e sexta tem episódio novo do nosso podcast. O Formei do CET tem a produção e edição de Gabriel Viana e Maico Amaral, direção e apresentação de Elian Zuc e supervisão Wagner Braga. Um abraço e até o próximo. Formei no CET.